Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de refletir com você que cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação. A nossa salvação, ela não depende dos nossos antepassados. A nossa salvação, ela não depende dos nossos parentes. A nossa salvação, ela não depende de um pai justo, de uma mãe justa. A nossa salvação não depende nem mesmo do nosso passado. Todos nós temos um passado, sim ou não? Porque a gente vê a atitude da pessoa, a gente vê a aparente atitude da pessoa, mas a gente não sabe o passado daquela pessoa. A gente julga pela atitude, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Mas a salvação, ela depende, primeiro, de arrependimento. De nos arrependermos quando há arrependimento da maldade que nós praticamos. O que é o pecado? É a maldade que nós praticamos. Ela depende do arrependimento. Então a salvação, ela é individual. Padre, se eu tenho um pai justo, uma mãe justa, e eu sou ímpio, eu vou ser salvo porque o meu pai e minha mãe é justa? Não. Não depende da bondade do teu pai e da tua mãe. Ah, padre, se eu sou uma mulher justa, meu marido é ímpio, meu marido vai ser salvo porque eu sou justa? Não. A salvação, ela é individual. A gente até fala para a pessoa, reza para mim, né? Não tem como você comer comida pelo outro. Come para mim comida. Mesma coisa é a salvação. Ela é individual, ela depende de atitude, de conversão, de mudança de vida, de arrependimento, de abandonar as práticas da maldade, de abandonar o caminho da impiedade. Vamos pensar de que é composto a igreja? De pessoas pecadoras. Somos nós, estamos aqui na igreja. Imagine cada pessoa que está aqui. Eu tento imaginar a história que cada um tem. Eu não conheço, não sei quem é você. Uma coisa é aquilo que você mostra para mim, né? Outra coisa é a sua história. Quem é você de fato tem que conviver, tem que aproximar. Mesmo assim tem gente que convive há 10, 15 anos ainda não conhece aquela pessoa. Quem de verdade é aquela pessoa, convivendo com ela 10, 15 anos, ainda não conhece a fundo aquela pessoa. Porque a nossa história, a nossa vida é um mundo. Veja bem, a igreja é composta de pessoas imperfeitas, pecadoras, que somos cada um de nós. A primeira leitura nos convida a abandonar toda a prática de maldade e a colocar arrependimento. Quem se arrepende vai ser perdoado dos seus pecados, vai encontrar a libertação, vai encontrar a cura, vai encontrar a salvação, porque houve arrependimento. Vamos para a segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses. Estamos aqui porque queremos buscar Jesus Cristo, sim ou não? O que nós encontramos em Jesus Cristo? Encontramos a salvação, encontramos consolação, aqueles que choram, que sofrem. Eu gostaria de dizer uma coisa, que às vezes a gente coloca na conta de Deus aquilo que é nosso. A gente põe na conta de Deus. Quantas pessoas que eu escuto dizer por aí assim, Deus é injusto comigo, vamos dizer essa frase? Aí ela põe na conta de Deus assim, olha, meu casamento deu errado, a culpa é de Deus. Olha, eu estou doente,
Ou alguém da minha família está doente, põe na conta de Deus. Estou desempregado, põe na conta de Deus. Uma pessoa morreu com acidente, põe na conta de Deus. Não tem culpa da pessoa ter morrido nesse acidente. A pessoa morreu assassinada, Deus levou. Deus agora está pegando a arma e está matando pessoas? Quantas vezes nós colocamos na conta de Deus aquilo que não cabe a Ele? Aquilo que é nosso, mas nós queremos jogar nas costas de Deus. Dizer, olha, Deus. É Deus quem levou. Deus quem levou aonde? Deus não tem culpa das coisas que deram errado na nossa vida. Deus não tem culpa das escolhas erradas que nós fazemos. Mas muitas vezes é a primeira leitura, né? Deus está sendo injusto comigo. Deus não é injusto. Injusto é a nossa maneira de pensar. Injusto é nós queremos colocar na conta de Deus aquilo que é nosso, aquilo que é responsabilidade nossa e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas muitas vezes tem gente que fica até com raivinha de Deus, com magoadazinha com Deus, sabe? Não, porque eu estou com raivinha de Deus, sabe, padre? É mesmo. Eu fico olhando e falo, é a nossa maneira de pensar, é quem nos afasta de Deus, aquilo que nós queremos colocar nas costas dele. E veja bem, segunda leitura, encontramos em Cristo consolação. Deus te consola, aqueles que sofrem, aqueles que choram, Deus quer te consolar. A gente chega aqui às vezes desconsolado por tanta coisa que a gente passa. Segunda coisa, Deus quer dar coragem a quem está sem coragem. Coragem para quê? Coragem para rezar, coragem para mudar de vida, coragem para se transformar, coragem para uma vida nova. Em Cristo nós encontramos coragem para nos perdoar, para levantar, para ficar de pé. A coragem que nos falta, somente Ele pode nos dar a coragem que nós tanto precisamos. Outra coisa que nós encontramos em Cristo, comunhão. Que é comunhão? É participar da vida de Cristo e deixar que Ele participe da minha vida. Comunhão é de que forma eu vou participar, de que forma eu posso interagir, de que forma eu posso colaborar, de que forma eu posso participar da igreja de Cristo, da vida de Cristo, da vida dos meus irmãos. Uma vida de comunhão é uma vida participativa, aonde eu me permito ter intimidade, ter convivência, ter participação. Isso é comunhão, e em Cristo nós encontramos isso. Outra coisa que nós encontramos em Cristo, ternura e compaixão. Que maravilha! Ele ama a cada um de nós, e Ele tem compaixão por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Ele te ama. Terceira coisa, quem aqui faz algo para Cristo na igreja? Só quem faz. Levante a mão. Você faz alguma coisa para Cristo na igreja? Levante a mão. Só quem faz. Eu não vou nem olhar para você, mas levante a sua mão. Quem faz? A palavra de Deus está dizendo que tudo aquilo que a gente vai fazer para Cristo ou para alguém, tudo que você for fazer, não se vanglorie por aquilo que você fez. Não se vanglorie por aquilo que você faz por Cristo na igreja. Não faça por competição e nem por vanglória, que a pessoa faz a caridade, mas ela fica se vangloriando da caridade que ela fez. A pessoa serve, mas ela fica se vangloriando daquilo que ela fez porque serviu. A palavra de Deus está dizendo, nada de competição, nada de vanglória. Eu acho que a vanglória é uma coisa que o diabo usa para nos colocar no pedestal e depois passar a rasteira. Ele vai inflando o nosso ego, vai inflando o nosso ego, vai inflando o nosso ego, e aí depois passa a rasteira. Tudo que você for fazer por Cristo, não faça por competição com o seu irmão, para competir quem é o melhor,
na missão, para competir quem é o melhor na igreja, para competir quem é o melhor na comunidade, e se vangloriar, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ficar se vangloriando. A palavra de Deus está dizendo, não se vanglorie, não faça por competição. E muitas vezes a gente faz, e a gente se julga mais importante do que aquele outro, se julga porque trabalhou mais, se julga melhor porque fez mais. Nós nos julgamos às vezes melhores do que os outros que não faz, que talvez não está na igreja. Às vezes a gente julga as outras pessoas que não faz, que não reza, que não vive o que a gente vive, que não busca o que a gente busca. Quantas vezes nós fazemos e julgamos os outros, e a palavra de hoje, da segunda leitura, está dizendo assim: julgue o outro mais importante do que você. Vamos dizer? Claro que você é importante, mas a palavra de Deus está dizendo que humildade é você julgar que o outro é mais importante do que você. Mas a palavra de Deus não está dizendo para você e para mim que a gente deve se menosprezar, mas julgar o outro mais importante. Amados irmãos, 3 coisas podem arruinar a igreja, 3 coisas podem arruinar uma família, 3 coisas podem arruinar a nossa vida. Primeiro é o egoísmo. A segunda coisa é o preconceito, e a terceira coisa é a inveja. O egoísmo, o preconceito e a inveja pode arruinar uma igreja, mas veja que a humildade pode edificar a igreja, que a humildade pode edificar uma família, que a humildade pode edificar um cristão. Mas se nós construímos a vida baseada em atitudes egoístas, baseados em atitudes preconceituosas, baseados em inveja, nós estamos arruinando a nossa própria vida. Como eu disse, não devemos nos colocar para baixo, mas o outro é mais importante do que eu, porque para Deus nós somos pecadores. Todos somos pecadores, aos olhos de Deus somos pecadores, somente salvos pela sua graça. Somente pela graça de Deus nós poderemos ser salvos. Veja que no reino de Deus, aqueles que servem, aqueles que seguem, têm uma grande importância no seu reino. Aqueles que propagam o evangelho, aqueles que anunciam a palavra, têm um grande valor no seu reino. Mas hoje nós somos chamados a deixar toda atitude egoísta de lado, toda atitude preconceituosa. O que é preconceito? Quer dizer que eu tenho que aceitar o pecado, bater palma para o pecado e dizer que o pecado está certo? Não. Levantar a bandeira para dizer, o pecado está certo. Se você não aceitar o pecado, você está sendo uma pessoa preconceituosa. Não. Quebrar o preconceito é você aceitar a pessoa. Você não tem que amar o pecado, mas você tem que amar a pessoa, aceitar aquela pessoa, acolher aquela pessoa, dar a vida por aquela pessoa. Mas não quer dizer que você tem que levantar a bandeirinha, botar a camisinha, vestir camisa e dizer, viva o pecado, viva essa atitude, viva aquilo outro. Não. Quebrar o preconceito é ser capaz de amar aquela pessoa, independentemente do pecado dela, da miséria dela, da dificuldade dela. É você deixar o egoísmo, o preconceito, é deixar a inveja de lado, é tratar as pessoas com respeito. Toda pessoa merece tratar com respeito. Vamos dizer? Toda pessoa merece tratar com respeito. Quantas vezes a gente fala assim, né? Eu trato os outros de acordo com aquilo que eles me... Ou seja, se o outro me trata mal, eu vou tratar mal também. Eu vou dizer para você assim, você está me tratando mal, então eu sou igual a você. Você me dá o seu mal na atitude e eu vou responder com a maldade também, porque nós somos do mesmo nível. Você é mal e eu sou mal também. Que diferença que tem um cristão, se talvez o outro te trata com maldade e a gente age na risca? Não é assim que a gente faz dentro de casa? Não é assim ou não? Não é assim ou não? Não vai fingir não, tira a máscara. Viu? Que o marido trata de um jeito, a mulher vai e pá! Estou mentindo?
O esposo trata do jeito, a mulher trata do jeito, vai na risca, do mesmo jeito. Bateu, levou. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que tratar o outro com respeito. Mas o outro não está me tratando, padre. Não se iguale, trate o outro com respeito. Mas o outro não está agindo com respeito em relação à minha pessoa. Trate com respeito. Haja com respeito. Isso é humildade. Isso é assumir em nós os sentimentos de Cristo, da pessoa de Cristo, que foi humilde, que abriu mão dos seus direitos para obedecer a Deus e servir as pessoas. Veja, Cristo, o que ele fez primeiro? Esvaziou-se a si mesmo. Segundo, ele assumiu uma condição que não era dele. Ele assumiu uma condição de escravo. Ele se fez escravo por amor. Terceira atitude de Cristo, ele humilhou-se a si mesmo. Vamos dizer essa frase? Humilhar-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Então quer dizer que se eu quero assumir as atitudes de Cristo, eu preciso assumir essa atitude de eu humilhar a mim mesmo, porque Cristo humilhou-se a si mesmo. Ele abriu mão dos seus direitos, ele humilhou-se a si mesmo, assumiu a condição de um escravo por amor. Isso é assumir os sentimentos de Cristo. Para Cristo, como Cristo, nós devemos ter atitude de servos. Toda pessoa, todo cristão tem a missão de servir. Então levanta a mão direita e diga: levanta a mão direita comigo. Quem não quiser pode ficar com a mão baixa. Eu tenho a missão de servir. Na onde, padre? Não interessa. Na igreja, na família, no trabalho. Você é católico? Tem um nome de católico. Todo católico tem a missão de servir. Se você vai servir ou não, aí o problema é seu e meu. Mas nós temos a missão de servir. Porque tem muitas pessoas que carregam o nome de católico, mas não servem. E aí dão desculpas. Servir a partir do amor a Deus. Vamos dizer? Por que eu tenho que servir os irmãos na igreja? Porque eu amo a Deus. Não é porque merece, não. Às vezes não merece. Aos seus olhos é o meu. Servimos porque amamos a Deus. Por que eu tenho que servir as pessoas da minha casa? Não merece, não merece, não merece. Talvez como você não merece. E Deus fala: ó, estou te dando a minha graça. Você não merece, mas toma. Devemos servir as pessoas da nossa casa mesmo sem merecer. Porque nós amamos a Deus e aí eu sirvo. No trabalho a mesma coisa. O nosso trabalho é uma missão, vamos dizer? Por que eu tenho que servir as pessoas no meu trabalho? Porque eu amo a Deus. É a primeira coisa. Segunda, você está amando o próximo. Amor a Deus em primeiro. Segundo, amor ao próximo. Não servir aos outros e a Deus nem por culpa e nem por medo. Amados irmãos, nós podemos escolher que postura que nós vamos ter na igreja. Sim ou não? Você escolheu o jeito que você está sentado agora aí, olha. Você escolheu, você está escolhendo se você está prestando atenção ou não. Você escolheu aonde você está, se você está aqui conectado com Deus ou não. Você escolheu a postura que você vai ter na igreja. Eu posso vir para a igreja de toda forma, avacalhada, de qualquer jeito, não está nem aí. Ou então não, eu posso ter a postura de uma pessoa cristã. Dentro da igreja e fora da igreja eu tenho outra postura, sim ou não? Sim ou não? Posso. Eu posso ter uma postura dentro de casa. Dentro de casa eu pareço que eu sou um anjo, um santo. As pessoas da minha casa vê, mas lá fora a minha postura é outra. Eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma dentro de casa, mas sou outra pessoa fora da minha família. Talvez no trabalho eu sou uma pessoa boazinha, né? Todo mundo vê que eu sou bonzinho, que eu sou carinhoso, sou amoroso com todo mundo. Chega em casa, parece que baixou o trem ruim. Parece que é o Satanás arriado que está dentro daquela casa.
que dá coice, que briga, que xinga, que tem outra postura dentro de casa. E aí eu quero convidar você a pensar, qual é a minha postura que eu quero ter como cristão dentro da igreja? Qual é a postura que eu tenho escolhido ter? Mas padre, meu irmão está sendo infiel, o meu irmão não tem compromisso, o meu irmão não vai, o meu irmão falha, o meu irmão não sei o quê. Qual é a postura que você está escolhendo ter na igreja, independentemente da postura do outro? O que você escolhe ter? O que você escolhe ser nesse mundo? Qual é a postura que você escolhe ter na igreja, na família? Mas padre, lá em casa ninguém faz, faça você. Mas padre, lá em casa ninguém vive, viva você. Espere, seja a pessoa que você espera encontrar na igreja, seja a pessoa que você espera encontrar na tua casa, seja a pessoa que você espera encontrar na tua empresa, seja aquela pessoa que tem aquela postura que você espera de alguém. Ah, mas eu fui na igreja e ninguém me abraçou, e ninguém me acolheu. Ah, eu fui no mundo novo, ninguém olhou para mim. Acolha você, vista a camisa, abrace você, sirva você, faça você, ao invés de ficar colocando na conta dos outros. Eu não vou lá porque não me acolheu. De repente é você que está faltando de colocar uma camisa e está lá naquele lugar abraçando e acolhendo as pessoas. É você, está faltando o seu lugar na igreja, de assumir aquilo que Deus espera de você. Sabe o que a gente pode fazer? Sentar numa cadeira como essa, desculpa, às vezes nós queremos sentar numa cadeira como essa e esperar ser servido. E quando a gente não é servido, eu vou embora da igreja. Ser servido por quem? A nossa missão é servir, vamos dizer? Às vezes a gente entra assim, espera tudo pronto, queremos ser servido, queremos aguinha para beber, queremos cadeira pronta, queremos ventilador, queremos alguém na porta, queremos que alguém nos sirva. Ficamos esperando na igreja, às vezes, pessoas que nos sirvam. Você católico, você cristão, a sua missão é: procure o seu lugar para servir na igreja ao próximo. Seja a igreja que você espera. Ah, mas sabe, quando eu vou lá, sabe, falta isso, falta aquilo. Está faltando você criar vergonha na cara e fazer aquilo que você tem que fazer para a igreja. Ao invés de esperar ser servido, sirva, vamos dizer? Vamos para a parte final. Então a frase: seja a igreja que você espera. Diga. Ah, mas não tem mais. Não, seja a igreja que você espera. Ah, mas não tem. Faça você. Ah, mas faltou. Assuma você. Que aí a gente fica sempre com desculpinha, né? Sabe? Aquelas coisinhas. Imatura. Tem muita gente mimada dentro da igreja, que tem que criar vergonha e assumir o seu lugar de servo na igreja. Vamos para a parte final. Muitas vezes nós damos desculpas. Seu evangelho, vamos dizer? Eu sou egoísta, sabe, padre? O senhor não sabe por quê? A gente começa a justificar. Não, eu sou orgulhoso. Eu quero te explicar por causa de quê? Eu não quero saber que você é orgulhoso, não. Você quer se justificar? Não, sabe, eu fiz aquele mal com meu marido, com a minha esposa, com meu filho. Sabe, peraí que eu vou te justificar. Por quê? Queremos dar desculpas para justificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa maldade. A gente fica alegando que a gente tem direito, eu tenho direito de agir dessa determinada maneira, sabe? Eu me achei no direito de agir dessa maneira porque, sabe, porque o fulano, porque o Beltrano, então eu posso fazer isso, eu tenho direito de fazer isso. Cristo abriu mão dos seus direitos. Ele assumiu a condição de escravo. Ele humilhou-se a si mesmo. Seguir a Cristo é viver como Ele viveu. E aí vamos lá.
Ele conta uma história, ele chama para trabalhar na vinha. Quem é que ele chama para trabalhar na vinha? Levanta a mão quem é católico, que está aqui, quem está em casa. Levanta a mão, católico. Você, ele está chamando você para trabalhar na vinha. Se você vai trabalhar na vinha ou não, não sei. Levanta as duas mãos agora. Ele está chamando você para trabalhar na vinha. Ele está chamando você para trabalhar na vinha. Ele está chamando você para trabalhar na igreja. Ele está chamando você para trabalhar na missão Mundo Novo. E aí, se você vai dizer sim ou não, aí é com você. A responsabilidade é sua e minha. Aí vem a desculpa, sabe? Eu não ajudo a missão Mundo Novo, ou então eu não sirvo a igreja porque eu não tenho isso, eu não tenho tempo, eu não tenho aquilo outro. Quem não quer servir, dá desculpas. Vamos dizer? Quem quer servir, doa a vida. E aí tá, ele disse, ele chamou para trabalhar, e um falou assim, eu não vou, eu não quero, mas mudou de opinião e foi. Quantas pessoas são chamadas que dizem, não quero, eu não vou, eu não quero, eu não vou, eu não quero, mas são humildes, mudam de opinião, reconhecem, admitem e dizem, e vai. E tem muita gente que promete na igreja, desculpa, a gente é sem vergonha, a gente promete um tanto de coisa para os outros, para Deus, e a gente não cumpre. A gente sofre demais com isso, porque promete e não cumpre. Fala muitas vezes que vai fazer, não faz. Passa raiva, sim, dentro de casa, porque promete que vai fazer aquilo e não faz. Promete que vai cumprir aquilo e não cumpre. Quantas vezes nós prometemos tanta coisa e a gente não deu conta de cumprir. Esse aqui disse que ia e não foi. Padre, o que simboliza esse que diz que ia obedecer e não foi? Tem muita gente que fala, não, eu vou ajudar, sabe? Pode contar comigo, não vai nada. Não, eu vou estar lá para varrer a igreja, não vai nada. Vai 1, 2 só lá, graças àquele 1, 2 que foi. Não, pode contar comigo lá, aquele dia lá tal. Certeza que eu estou lá. Cadê? Ah, sabe, aconteceu um imprevisto, não deu não. Simboliza, termino dizendo, que essas pessoas que dizem que vai e não vai, que vai fazer e não faz, representa muitas pessoas de Israel, particularmente muitos líderes religiosos que diziam, eu desejo fazer a vontade de Deus, mas não fazia. Constantemente desobedecia a Deus e não fazia a vontade de Deus. Simboliza essas pessoas que eram falsos, que falavam que ia fazer e não fazia nada, que eram superficiais. Amados irmãos, é muito perigoso, eu termino dizendo, fingir obedecer a Deus. É muito perigoso fingir que está obedecendo a Deus. Por isso que vai dizer aqui, eu finjo obedecer a Deus, mas o meu coração está longe dele. Deus conhece as nossas intenções. Por isso que vai dizer aqui, olha, João veio. João falou e vocês não aceitaram. Vocês não acreditaram. Mas veja, que as prostitutas e os cobradores de impostos creram nele. Se arrependeram. E vós não vos arrependeste, mesmo vendo João, mesmo vendo sua palavra, mesmo vendo seus ensinamentos. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus, porque eles aceitaram, acolheram, se deixaram tocar e transformar pela palavra. Que a gente possa assumir as atitudes desses cobradores de impostos e dessas prostitutas da igreja, que aceitam o testemunho, a palavra, que se deixam tocar e que se deixam buscar o arrependimento e acreditem nele cada vez mais, para que a gente não possa estar dentro da igreja e friamente, você não acreditou, você não abriu o coração, você não se entregou, você não confiou, eu quis te abençoar, você não acolheu, eu quis te perdoar, você não acolheu, eu quis te tocar, você não abriu o seu coração.